Olá, minha grande família, olá a todos os meus familiares, todos os meus amigos. Quero, neste momento, pedir licença para entrar no seu lar, na sua casa, através desse vídeo, para conversar um pouquinho com vocês. E sei que muitas vezes estamos cansados, estamos saturados de falar, de conversar sobre política, sobre eleições. Na rede social, o que mais tem é assuntos sobre esse detalhe, sobre dentro desse contexto. Mas peço a você que você pare um pouquinho e ouça o que eu tenho a dizer. Então eu quero começar esse bate-papo, né, vamos dizer assim, citando uma frase de Aristóteles, que já dizia que o homem é naturalmente político. Sendo assim, a partir dessa tendência natural do homem, Aristóteles diz que, e afirma, né, que um homem é um animal político, mostrando assim que agimos muitas vezes assim de uma maneira pelo instinto natural nosso, assim, e então somos homens naturalmente políticos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existe um pensamento e a possibilidade de pessoas que não querem se envolver com políticas, não querem entrar dentro dessa questão, não querem discutir nem nada. E dentro meio dessas pessoas, temos nós os cristãos evangélicos, que eu faço parte, né? Principalmente eles, que eu, que eu vejo, né, que tem esse comportamento, tem essa ideia de não querer se envolver com política, porque acha que o papel da igreja é um papel, assim, vamos dizer assim, que eles temos essa ideia de que falar da igreja, falar de Jesus é algo espiritual, e falar de política é uma coisa terrena, então devemos estar envolvendo com isso e perdendo tempo com essas coisas. E só que também existe uma frase do Marcos Portela, ele já dizia também que a política é feita mesmo quando se recusa a fazer. Então, dentro desse entendimento, não existe mais político do que aquilo que diz ser apolítico. Então não tem como escapar, não tem para onde correr, né? Mesmo dentro dessa postura de dizer que não se envolvemos com política, não existe mais nada político dentro dessa perspectiva de uma pessoa dizer que é um ser apolítico. Só que com o tempo também, né, a palavra política ela foi se tornando uma palavra pejorativa, né? Quando você fala de político, quando vai conversar de político, só vem aquela ideia, né, de que o político está ali só o político, né, o candidato ali, o deputado está ali só para roubar e a única maneira que eles pensam, planeja assim, está sempre querendo tomar uma situação assim dentro dessa postura, dentro desse princípio. E dentro desta realidade, né, o que eu quero dizer é que de fato é um fato verdadeiro, que o ser humano, depende de qualquer coisa, é um ser humano naturalmente político. E sem a política, nós não conseguimos nos organizar. E não tem como fazer assim sociedade, não tem como nos relacionarmos sem a política, sem fazermos uma política, né, saudável, correta. Não temos como fazer, não tem como não existir, né, uma sociedade sem a política. E dentro deste contexto todinho assim, eu quero trazer um exemplo assim, de 4 tipos de pessoas que representam, né, essa maneira, essa postura de agirmos e estarmos pensando e diante assim, das decisões que muitas vezes temos que tomar politicamente. E dentro dessas 4 pessoas, eu quero dizer também que eu estou assim, já me encontrei entre elas de alguma maneira. Então temos aqui então a primeira grupo de pessoas que são as pessoas alienadas, né, que não quer saber, não se importa, na cabeça dela tem aquele entendimento assim que nada vai mudar, nada vai resolver, não adianta você votar na tal pessoa, tal deputado, tal senador, que não vai resolver nada, não vai mudar nada o Brasil. E como eu disse, né, eu já agi dessa maneira, né, eu já me comportei dessa maneira.
de maneira assim que não quis me envolver, não se importar, e pensava desse jeito assim, que ó, tanto faz votar no um, não vai resolver nada, então para que perder tempo com isso? E também temos a segunda pessoa, que são as pessoas que estão enganjadas. Veja bem que são essas pessoas que estão no ativismo, né? Estão dentro do negócio, né? São pessoas fervorosas, atuantes, é, que nós chamamos assim muitas vezes assim, de militantes, que estão militando assim por aquilo que ele acredita. E teve um tempo também que passei, né, dessa fase assim de estar assim alienado assim com essas questões assim e se importar e de certo modo procurei me enganjar também assim nessas questões e defender assim, alguma coisa nesse sentido. E também temos agora então a terceira grupo de pessoas que infelizmente são os manipulados. Então esse grupo, né, é um grupo assim que muito triste assim, que são manipulados por diversas etnias. E para piorar, né, a principal, né, são aqueles que são manipulados pela religião. E o pior é uma manipulação em massa em nome de Deus. E também já me vi dessa maneira assim, já me despertei e vi, né, que eu estava ali diante de uma situação assim que deixei e fui manipulado, né, pela religião, pela igreja. E me comportei, né, muitas vezes dessa maneira, dentro de uma situação, me enganjando dentro dessa questões políticas, né, assim, manipulado muitas vezes pela, pela religião, né, pela nossa crença cristã evangélica, né. E, e por último, né, nós temos as pessoas que não estão só enganjadas, né, mas estão ali assim, conscientes, pessoas assim que eles estão assim envolvidas, assim, enganjadas, né, de maneira assim consciente, com princípios assim que está fazendo-se algo assim que dentro assim de entendimento claro e não manipulados por certas situações, né? São pessoas que estão sempre lendo, né, estão atentas às notícias, elas são pessoas assim, que estão cientes do que estão acontecendo, estão sempre se inteirando assim, dos fatos que estão ocorrendo, estão sempre procurando procurar assim, o que realmente é verdadeiro, o que é falso, é, e elas são capazes assim, de entender, de raciocinar, né, de interpretar assim, tudo que está acontecendo em volta dela, assim, dentro da história, dentro do contexto que o nosso Brasil está passando, está vivendo neste momento, né? Então, essas pessoas, né, realmente elas estão assim empenhadas, assim, enganjadamente, assim, mas conscientes e sem, né, ser levadas assim pela massa de manobra assim de qualquer etnias ou qualquer outras situações, e principalmente nesse contexto em que eu vivo assim, que é a igreja evangélica, né, que é a religião. E para isso, né, nós, né, eu que assim um cristão, temos que estar assim atento assim com um olhar de todos os fatos, ou com um olhar assim consciente, usando assim uma ferramenta muito interessante, né, um óculos, né, um óculos do reino de Deus, e agindo como discípulo de Jesus. E dentro desse princípio, não vamos ficar fazendo assim parte de uma massa de manobras, não estar participando dentro assim, conduzidos assim, sendo manipulados por situações, por mentiras ou por algumas coisas nesses sentidos que muitas são os meios de nos manipular e nos conduzir, e tomarmos partidos assim sem consciência clara do que estamos fazendo ou estamos falando, estamos construindo. E só que infelizmente tem pessoas dentro deste cenário que acham até que Deus não se envolve com política e que nós cristãos não devemos se envolver e perder tempo com essa situação, como eu disse. Só que isto não é verdade, não podemos ficar presos com esse pensamento, enganados com esse entendimento. Por quê? Porque o reino, né, o reino de Deus, né, o que é o Evangelho de Jesus Cristo, tem implicações políticas.
Veja bem que, historicamente, Jesus foi condenado em duas instâncias. Primeiro pela religião e segundo pela política. Primeiro por conspirar, né, contra o templo, né, e depois conspirar contra o Império Romano, contra César. O fato é que o Evangelho, se não colocar os pés no chão, né, na realidade, na história, né, não é o Evangelho. Por quê? Porque quando Deus se revelou, né, através do seu amor pelo mundo, pela humanidade, isso tudo produziu uma ação social que está explícita, né, no Evangelho de Jesus. Então não tem como assim ficar fora, né, desse contexto, porque o Evangelho de Jesus tem ação política, né? Costumo dizer assim que Deus em Jesus Cristo ele se encarnou. Então na encarnação, né, Deus trouxe assim, né, hábitos sociais e políticos e transformando, né, um ato espiritual em social, saindo desse contexto assim que achando que o espiritual é somente pregar, evangelizar e não, o espiritual ele tem implicações sociais politicamente e não dá para falar, né, jamais assim como cristão, falar de amor, do amor de Deus sem tocar o chão, sem estar com nossos pés na nossa história, nossa realidade. E fazer isto, querer fazer isto sem tocar o chão, pregar um evangelho assim para espíritos, né, sem corpo, sem história, sem ver o contexto da fome, das necessidades das pessoas, das aflições, das lutas, das mazelas que todos os seres humanos estão passando, né? Então pregar esse evangelho sem os pés no chão, o próprio apóstolo Tiago, na sua carta lá na Bíblia lá, ele diz que isso é pecado, né? Para nós vermos como é séria essa situação. Então falar do evangelho sem realidades na vida que nós vivemos, né? Não é o evangelho de Jesus. Falar do evangelho de Jesus traz sim implicações políticas. E a igreja, ela é chamada do mundo, né? Somos um povo que estava no mundo, e Jesus chamou um povo e fez desse povo a sua igreja. Então nós fomos chamados do mundo e enviados ao mundo não para sermos somente, assim, vamos dizer assim, moralmente e eticamente assim, o sal e a luz do mundo, né? Como Jesus diz assim, que nós somos o sal e a luz do mundo. Mas isso não é somente moralmente e eticamente, mas para sermos, né, a comunidade do reino, para sermos assim um sinal do Evangelho de Jesus com implicações políticas. E é na igreja que a comunidade de Jesus senta numa mesma cadeira, em volta de uma mesma mesa, independente das classes, da cor, dos gêneros que está em volta dessa mesa. Por quê? Porque eu volto a dizer novamente, porque na igreja, que é o corpo de Cristo, né? Só abrindo um parênteses aqui, na igreja não é o templo, assim, as quatro paredes. A igreja são formadas de pessoas. E as pessoas ali, assim, ela tem assim essa metáfora assim verdadeira, né, que é o corpo de Cristo, que tem gente de todas as tribos, raças e nações, e com o mesmo valor e o mesmo significado, onde a política não tem a violência ali assim prevalente ali assim em meio a situações dentro do contexto que nós vivemos. Pelo contrário, na política do Evangelho, né, não aparece a violência. O que aparece ali é o perdão, proporcionando novos futuros, novas possibilidades, onde abençoa o inimigo e ora pelos aquelas pessoas que nos perseguem, onde nós nos reunimos em volta de uma mesa que é chamada assim a mesa do amor, está presente ali o amor de Deus sobre todos nós, sobre toda a humanidade. E nós anunciamos assim diante dessa situação todos o anúncio da eternidade
colocando o fim, né, das relações do poder. E é na igreja que se anuncia isto através do evangelho politicamente. Bom, só que infelizmente a igreja, assim, no terceiro século, depois de Jesus ali, assim, né, no terceiro século, a igreja sentou-se à mesa do imperador Constantino. E o que aconteceu? Ali esvazia-se Jesus, Jesus foi esvaziado da sua política e transforma Jesus em uma folha em branco, onde podia se escrever qualquer coisa, escrever qualquer, qualquer coisa que quisesse escrever. Trocando o símbolo, né? Trocaram lá o símbolo do escudo da, do exército lá do Império Romano, que era uma águia, para uma cruz. E a partir desse momento, sim, eles estavam querendo, talvez, querendo dizer, né, que Jesus estava do lado deles agora. Que agora Jesus faz parte do Império Romano. E que a igreja começa a validar a violência em nome de Deus. E faz holocausto com Deus ao seu lado. Recentemente eu lembro que, assim, de um presidente dos Estados Unidos declara uma guerra santa contra o islamismo, né? Somente para dizer, assim, para ver quem é mais poderoso, mais forte, se era Jesus ou era o Alá. E de repente Jesus está ali esvaziado da sua política da não violência, de virar outra face, de amar o inimigo, de andar a segunda milha, de abençoar quem nos persegue, de transformar-se em um Deus que não faz mais o sol nascer, tanto para os justos, para os injustos, para os bons, para os maus. E hoje, mais que nunca, a política de Jesus é usada somente para um projeto singular, né? Nós temos ali a política de Jesus, assim, com um propósito, assim, para ser feito, assim, os meus desejos, as minhas vontades, dentro, assim, em volta somente de mim mesmo. E isso é totalmente fora dos princípios, assim, da proposta de Jesus, dentro da política de Jesus. E Deus, estando do lado das pessoas, dentro desse contexto, né, dentro dessa situação, vão nos ouvir, vai ouvir, né, aquele, né, que está vivendo, está exercendo essa política dentro desse contexto que nós estamos vendo no Brasil, que estão ouvindo o próprio Deus, né, ouvindo o próprio Deus. E qual é o que é a prática, então, que deve ser feita diante dessa situação, dentro dessa situação toda? O que devemos fazer? Qual é a saída? O que deve ser feito? Né? Qual é a prática política de Jesus? Bom, uma pergunta assim meio óbvia, assim, né? A prática, né, é o reino de Deus, né, da política de Jesus diante dessa situação que está sendo vivida, está sendo discutida neste momento no Brasil. E quando olhamos para o reino de Deus, o que nós vemos, o que nós enxergamos? Nós olhamos para Jesus, que fala, uma fala no plural. Ele diz, né, o Pai Nosso nos perdoa, o pão nosso. Ele tem uma fala, né, uma fala política, né, enganjada, assim, com a dor do outro, com a fome do outro, com o frio do outro, com as necessidades, carências do outro, e com o cuidado do órfão, da viúva, do pobre, né, com a justiça, da questão de não estar assim, oprimindo assim, o estrangeiro, né? Então, diante dessa situação, nós temos assim que entender assim que a natureza da missão da igreja, o propósito da igreja, né? O propósito assim da política de Jesus não são conjuntos de ideias, de dogmas, de regras, de leis, mas é o reino de Deus. É fazer a política estar realmente enganjada com o reino de Deus. Caso contrário,
tudo isso não passa de uma religião moribunda que só falta ser enterrada, mais nada, né? Uma política morta em si mesmo, que muitas vezes dentro do contexto da necessidade, das dores, das questões assim de adversidade, de lutas do próximo, do ser humano, né? É dizer, né? Hora que passa. E quantas vezes nós fazemos isso, agimos dessa maneira? Vamos orar que vai passar. Então, hoje, infelizmente, temos no nosso cenário uma igreja que está com o evangelho totalmente imaculado, politicamente, ideologicamente, egoísta, egocêntrica, partidária e preconceituosa e racista, e a lista é longa. Bom, além de tudo, né, pautado no poder, onde o valor de uma pessoa é medida e aceita, né, por aquilo que tem e totalmente vazio de Jesus. Bom, por fim, mais uma vez, né, vamos exercer, né, um ato político, escolhendo através do voto, né, os nossos representantes, nossos presidentes, nossos governadores, e diante de tudo que estamos enfrentando hoje no Brasil, politicamente, dá para votar em qualquer pessoa. Eu digo assim no Brasil, porque estou aqui falando do Brasil, né? Então, diante desse cenário todinho, dá para votar em qualquer pessoa. Dá para votar no alienado, dá para votar de uma maneira manipulado, naquele enganjado e inconsciente. Mas preste atenção, nós, a igreja, não podemos deixar de exercer este ato político através do voto consciente e totalmente enganjado como discípulos e discípulas de Jesus, colocando o óculos das políticas de Jesus e para traduzir a política de Jesus o mais próximo possível do nosso candidato. Para que possamos chegar bem próximo, né, da realidade do reino de Deus mediante ao nosso voto que vamos estar assim exercendo para escolher aquele que nós queremos estar à frente do nosso Brasil, sem esvaziar Jesus dos atos políticos. E por mais que o nosso candidato seja um cristão, ou tenha um princípio cristão, age de maneira cristã, né? Jamais podemos usar o nome de Deus para governar a partir de Brasília. O trono de Jesus não está aqui em Brasília, não está lá em Brasília. O trono de Deus sempre será a cruz. A cruz não funciona em um sistema do mundo, pois o caminho de Jesus está no amor e não no poder. E como podemos fazer isto? Quero usar assim um exemplo simples, singelo, do papel de seda, que muito tempo atrás usávamos assim na escola para colocar sobre um desenho, para reproduzir assim aquele desenho assim o mais legítimo possível. Então pegar o evangelho de Jesus, pegar a política de Jesus com uma folha de seda, colocar ali em cima do nosso candidato e ver se ele se aproxima o máximo possível, né? Tem ali a característica mínimas assim do reino de Deus, da política de Jesus Cristo. E finalmente, todos nós como um grande parlamento, que é a Igreja de Jesus, fazer a política de maneira consciente, totalmente enganjada com o reino de Deus. E não somente na hora de votar, mas seguindo Jesus em seus passos, do jeito de Jesus, da maneira de Jesus, com os pés no chão, no caminho da sua história, da nossa história, no caminho da sua história. Pois o reino de Deus, o reino de Jesus, é para hoje, é para agora. Pois o princípio de Jesus, a política de Jesus, é
para agora, para este momento. Então devemos viver isto com consciência do reino de Deus, aonde nós estivermos, aonde nós colocarmos nossos pés, aonde nós interagimos, possamos interagir fazendo política, a política de Jesus, a política do reino, e naquele local sermos o sinal do reino e assim possamos trazer a consciência a todos e a todas que a política está inserida dentro dos princípios do reino de Deus, dentro do padrão de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, abençoar nosso querido Brasil, trazendo realmente a verdade sobre todos nós, pois a verdade realmente nos liberta. E a verdade não é um conceito de ideias, não é um conceito de qualquer outra coisa. A verdade é uma pessoa que se chama Jesus Cristo, que nos libertou e nos colocou a vivermos dentro do padrão do seu reino e assim agimos politicamente segundo o reino de Deus, transformando todo local do ambiente que nós estivermos com o padrão do reino de Deus. Um beijão no coração, que Deus nos abençoe ricamente. Amém? Obrigado pela sua atenção, por esses minutos que estiveram me ouvindo. Um grande abraço a todos.